E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós tivemos, então, essa semana aí, na segunda-feira, praticamente um ano desde que ocorreram os tais fatídicos atentados à esplanada dos Três Poderes, aqueles atentados bolsonaristas que depredaram o patrimônio público, e a partir daí, como não poderia deixar de ser, uma série de posicionamentos começaram a surgir. A partir de então, cada qual tratando e trazendo, tentando mostrar, entender o que teria sido, né? O que teria acontecido naqueles dias e, evidentemente, tentando com isso buscar responsáveis, tentando, com toda a razão, se buscar uma compreensão sobre aqueles ocorridos, né? Sobretudo diante da gravidade com que muitos passaram a apontar em relação às consequências que isso poderia gerar e representar para o que nós consideramos como tendo a nossa democracia brasileira. E como todos sabem, vão concordar comigo, não é de hoje que vem cada vez mais sendo deteriorada, vilipendiada, atacada das mais diversas formas. E eu tenho certeza que muitos vão concordar comigo que isso não é de hoje. Mas o fato é que quando acontecem eventos dessa natureza e dessa grandeza, é normal, é natural surgirem, né, versões e polêmicas, algumas delas até negando os fatos que de fato ocorreram, visando aí encaixar as visões de mundo ou por meio dos contorcionismos ideológicos que interessa para cada grupo. E tem sido muito em cima disso, né, dessa visão que eu considero muito mais política do que qualquer outra coisa, que nós temos observado então surgir e pipocar por aí, né, ao longo desses últimos dias, dentro daquele típico divisionismo polarizado que é muito fácil de identificarmos, né? Sendo que de um lado nós temos aqueles que defendem uma visão do governo, governista, petista, lulupetista, no sentido que tratou-se de um golpe de Estado, tudo isso teria sido perpetrado e arquitetado pelo Bolsonaro e por aqueles que estão ao seu redor, como parlamentares, ex-ministros, empresários e apoiadores. Apesar de todos sabermos que logo que se findaram as eleições, o Bolsonaro zarpou daqui do Brasil, passou uma bela de uma temporada nos Estados Unidos, mas é evidente que deixou aqui uma grande parcela dos seus representantes e apoiadores, como nós vimos, né, acompanhamos aí pela mídia, acampados na frente dos quartéis e fazendo toda aquela palhaçada, todas aquelas manifestações absurdas e mirabolantes que vão entrar para a história como sendo talvez uma das mais patéticas que nós já pudemos vivenciar. E do outro lado, esse grupo também, justamente esse grupo dos bolsonaristas, dos apoiadores do Bolsonaro, olham para esses eventos e trazem completamente uma versão totalmente oposta em relação a essa, pousando-se como vítimas, hoje como sendo perseguidos pela justiça, porque foram presos aí mais de 1.000 pessoas que foram identificadas somente naquele ato de depredação do dia 8, além de eventuais outros partícipes ou autores intelectuais, financiadores, que ainda terão de ser identificados e investigados para que eventualmente possam responder na justiça pelos seus atos. Então nós temos essas duas versões sob o ponto de vista político. Uma que atende aos interesses do governo, talvez partidarizada, para atender os interesses do Lula e do PT, e de um outro lado, uma narrativa, como eles adoram essa palavra, narrativa bolsonarista, no sentido de que estavam no seu direito legítimo de contestar as eleições, de colocar em dúvidas a seriedade da disputa eleitoral, como já vem fazendo isso há muito tempo, questionando as urnas, colocando em dúvida a auditabilidade das urnas, e todas aquelas teorias conspiratórias que todo mundo já sabe. Mas o que além de tudo isso, nós poderíamos aqui refletir, e vai ser essa a minha contribuição
com esse vídeo, né? Estou retomando aqui as minhas análises sobre fatos relacionados ao direito, à política, à filosofia, e trazendo mais uma vez aqui, então, uma reflexão aqui para o meu canal, para quem não me conhece, e para quem está chegando agora. Sou o professor Jusemar. Vocês podem aí me seguir se quiserem também nas redes sociais, estão aí disponibilizadas. E tentarei aqui cumprir aquele mesmo compromisso que eu estabeleci a partir do ano passado, no sentido de trazer todas as semanas, sempre às quartas-feiras e sextas-feiras, alguma reflexão aí sobre um tema, um assunto que esteja sendo discutido, debatido, que seja do interesse nacional. E já conto aqui com a contribuição, com a participação, os comentários sempre são muito ricos aqui para podermos ampliar aqui o nosso debate. Mas então, assim, tem dois aspectos que me incomodaram de uma certa forma em relação a esses fatos. Primeiro, que mesmo aqueles que optam por fazer uma análise meramente política desses ocorridos, eu não sei se propositalmente ou por um descuido, ou sinceramente não sei qual razão, tenha havido uma análise muito isolada dos atos, entre aspas, de vandalismo, de depredação dos prédios ocorridos no dia 8, como eu disse, fez um ano agora na segunda-feira, sem uma preocupação de contextualizar esses atos com tudo aquilo que aconteceu, não só após a eleição, após o findar das eleições, dando como resultado, né, a vitória do PT, mas também com os 4 anos do governo Bolsonaro, que foram caracterizados e recheados de momentos, de discursos, de ameaças à democracia, nos mais diversos parâmetros. Não vou nem conseguir lembrar aqui todos os exemplos e todas as práticas que foram praticadas. Talvez uma delas mais emblemática, né, foi aquele 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro, a plenos pulmões, dizia que não ia mais cumprir nenhuma ordem advinda do STF, em especial do Alexandre de Moraes. Foi necessário depois ele recuar, voltar atrás, chamou o Temer, escreveu uma cartinha e ficou por isso mesmo. Mas isso demonstrava com clareza, foi um dos casos, né, um dentre tantos, em que houve uma manifestação clara do golpismo e do autoritarismo bolsonarista nesses 4 anos. Então, não há como termos aqui nenhum tipo de surpresa com esses atos que foram intentados por apoiadores do Bolsonaro após o findar das eleições do ano passado e culminando no fatídico dia 8 de janeiro também do ano passado. E para não deixarmos passar aqui também, em relação a esses eventos, casos que envolveram inclusive a ameaça de explosão de uma bomba que poderia ter causado, sabe-se lá, quantas mortes, posto que, salvo engano, essa bomba foi implantada no caminhão de combustível que seria se direcionar para um aeroporto. Vejam isso. Então esse é um primeiro ponto. Muitas das opiniões que eu tenho visto, e tem até de uma certa forma me chocado nesses últimos dias, vem de companheiros, inclusive nossos, dizendo que, ou defendendo, ou tentando, ou dando a entender que esses atos foram isolados, foi só um ato de baderna, de vandalismo, como outros que aconteceram no passado e por conta disso não teriam tanta relevância assim. E ao fazer isso, esse tipo de discurso é justamente aquele que se alinha, interessa unicamente a um dos lados da história, é o lado bolsonarista, daqueles que estão agora, inclusive, tendo que responder na justiça pelos seus atos. E aí vem um outro ponto, que eu já gostaria de emendar aqui, e talvez seja a principal contribuição que eu traria para esse vídeo aqui hoje, posto que essas análises políticas, elas são muito pessoais, são muito individuais, né? E aí podemos encontrar aos montes aí a quaisquer sabores que nós quisermos, entendimentos e posicionamentos políticos em relação a esses fatos, a interpretação que se dá a ele, conforme alinhado mais à esquerda ou mais à direita, né? Eu, particularmente, não tendo a aplaudir e comemorar qualquer coisa nesse sentido, né? Como a gente tem visto por um lado, né? O lado do governo, no sentido de fazer celebrações, criar um museu, até acho válido isso, né? E tudo mais, mas criar todo
toda uma teatralização, toda uma espetacularização em torno disso, algo que eu não concordo, eu acho completamente desnecessário. E ao mesmo tempo, não acho razoável que se banalize, por outro lado, se banalize os atos e comportamentos criminosos que foram praticados por esses indivíduos, golpistas, apoiadores de propostas que envolviam derrubada dos poderes, dos três poderes, tomada à força em alguns aspectos, né? Das instituições como o próprio STF, talvez até mesmo o Congresso, que é um absurdo, por haver inclusive envolvimento de parlamentares nessas empreitadas. Então, eu particularmente não vou aderir, sob o ponto de vista político, a nenhum desses lados de forma extremada. Mas, como eu estava dizendo, há um aspecto que simplesmente não tenho visto ser debatido com maior clareza e maior afinco, que é justamente o aspecto jurídico desses atos. E eu acho que esse papel, querendo ou não, acaba tocando a mim, pelo fato de ser advogado, professor de direito, como vocês bem sabem. Aqueles que me acompanham aqui já sabem bem disso, né? E aí, quando surge a pergunta que muito tem sido repetida, se foi golpe ou não foi, como eu disse, sob o ponto de vista político, eu não vou entrar no mérito. Porque isso interessa aos lados que estão envolvidos, o governo e os opositores ao governo. Os bolsonaristas em especial. Mas sob o ponto de vista jurídico, e é disso que eu tenho sentido uma maior ausência de debate, nós não podemos nos esquecer de que quem dá a última palavra em relação a isso é justamente o órgão judicial, que tem a competência judicial para dizer se houve ou não golpe de Estado. Mas aqui não é o golpe de Estado no seu sentido amplo ou histórico, conforme vocês preferirem, mas sim o crime de golpe de Estado, que na verdade, se nós lermos, e eu vou deixar aqui alguns trechos para podermos acompanharmos, se for necessário, além do outro tipo penal também relacionado a esses fatos, que já recebe uma outra nomenclatura, né, que é a abolição violenta do Estado democrático de direito. Esses dois crimes, esses dois tipos penais estão previstos lá no Código Penal, nos artigos 359L, 359L e 359M. E vale lembrar, são crimes relativamente recentes, muito recentes, na verdade, posto que foram criados a partir da Lei número 14.197 de 2021, que foi elaborada justamente com a finalidade de revogar a antiga Lei de Segurança Nacional, que inclusive foi muito utilizada, né, pelo governo Bolsonaro para perseguir aí alguns opositores políticos na época, muito mal aplicada, na verdade, da época da ditadura, conforme nós também sabemos, né, posto que essa Lei de Segurança Nacional ela foi elaborada em 83, e com isso, acredito eu, né, até porque, como eu disse, são crimes novos, então ainda estão sendo estudados, estão sendo analisados, né? Não havia precedentes específicos com relação a esses tipos, mas que visam, então, modernizar ou atualizar a abordagem desse tipo de ato que coloca em risco não apenas as instituições que compõem o Estado brasileiro, os três poderes, por exemplo, com a própria existência do Estado. E por isso essa previsão, né, da ideia ou da repressão a movimentos que busquem atentar contra o Estado. Portanto, sabendo da existência desses tipos penais, a discussão que eu entendo que deva ser feita em relação a esses fatos, para dizermos se houve ou não golpe de Estado, diz respeito então à forma como o tribunal, que no caso, gostemos ou não, é o STF, e eu já explico por que o STF, irá entender, irá interpretar e a forma como irão aplicar e julgar esses casos específicos, em que há uma denúncia da Procuradoria-Geral da República apontando a prática desses crimes pelos manifestantes, golpistas, bolsonaristas, inclusive aqueles que eventualmente financiaram ou atuaram como autores intelectuais desses delitos, podendo ou não chegar ao próprio Bolsonaro. A questão é, quem terá a última palavra em relação a isso?
e tem tido a palavra em relação a isso é o próprio STF. Por meio do Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação, e de todo o plenário, que tem sido, inclusive, bastante duro no julgamento e na aplicação dessas normas. E sendo assim, essa discussão política, foi golpe, não foi golpe, para mim não tem sentido algum. Para mim, completamente esvaziada, inútil, inócua, simplesmente não leva a nada. Quem ao final irá dizer, e tem dito, como eu disse, se houve ou não golpe de Estado, é o STF, gostemos ou não. Goste você ou não, concorde com isso ou não, posto que é assim que se dá o funcionamento do judiciário no nosso Estado Democrático de Direito, e que inclusive foi uma das, entre aspas, vítimas desses possíveis atos que culminaram então na prática desses crimes. Para finalizar, o que eu quero dizer com tudo isso? Você aí que tá achando que tudo não passou de uma fantasia, que foi só uma baderna, que foi só um quebra-quebra, além de completamente equivocado nessa visão minimalista, negacionista, reducionista desses fatos, isso aí que você está dizendo e defendendo não vale de nada. De nada, a não ser que você consiga, com isso, sabe-se lá como, mudar o entendimento que a Suprema Corte está adotando em relação a tais crimes. Caso contrário, considerando que você talvez não tenha capacidade alguma de modificar quaisquer uma dessas decisões, infelizmente essa sua opinião não vale nada, nada além de uma mera, como dizia um antigo professor meu na graduação de Direito, não vai passar de uma mera masturbação mental, incapaz de produzir qualquer resultado prático, fático e que venha modificar aí a realidade desses fatos sob o ponto de vista jurídico. É isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu joinha. Se não gostou, pode dar o seu dislike, mas deixe também aí o seu comentário. Me diga aí o que vocês acham sobre esse tema. Se seria interessante debruçarmos aí um pouco mais sobre os detalhes dessas ações criminais, né, que ainda estão em andamento no STF. E se você acredita ou não que serão identificados e eventualmente punidos com rigor aqueles peixes grandes, né, os mandantes, os financiadores de todos aqueles atos lá do dia 8 de janeiro, e se isso servirá ou não como exemplo para se coibir quaisquer outros tipos de atos semelhantes aí no futuro. É isso, pessoal. Muito obrigado, então, pela audiência e até a próxima.